Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todos estejam ótimos. Estou muito feliz de estar aqui para fazer mais uma live junto com a minha parceira de trabalho, de lives, Suzana Fernandes. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. E ela já chegou até a nossa convidada. Vou esperar aqui a minha parceira Suzana para a gente começar essa live. Estou muito animada, estou muito feliz que essa convidada aceitou estar aqui com a gente. E a Suzana já chegou. Bora pra cá, Su. Ah, Boa boa noite, noite. Su. Tudo bem? Maravilhoso. Tô com Essa saudade de você, hein? noite, Hã? pois é, eu também. Essa noite promete. Com certeza. Seja muito bem-vinda, Su. Estou muito feliz de a gente estar aqui por mais uma convidada maravilhosa, né? Bem fantástica. Exato. Então vamos retomar aqui o porquê que a gente está fazendo essas lives, né, Su? Qual que é o nosso desejo aqui, na verdade, né? A gente escolhe pessoas que fazem parte da nossa jornada já há muito tempo, não só terapeutas, mas pessoas que têm um interesse em se cuidar, em olhar para si mesmo, né, com mais carinho, com mais amor. Para vir falar aqui para todo mundo o que que muda quando a gente começa a se cuidar? O que que transforma na vida da gente, nos que estão em torno, quando a gente começa a mudar a energia da gente? E como isso pode impactar no coletivo quando você participa de uma sessão em grupo. É isso aí. Essa contribuição é maravilhosa e as pessoas que a gente convida moram no coração da gente de uma forma muito profunda. Que confiam no nosso trabalho, né? Porque mergulham com a gente em projetos novos, se mantêm naquele trabalho que a gente tanto se aplica e sabe o quanto gera de transformações, né? É, E principalmente essa convidada que assim, ela estava na primeira sessão, a gente também não sabia aonde ia dar essa sessão. A gente está falando da sessão coletiva para ancestralidade, que inclusive fica aqui o convite para todos se inscreverem, né? É amanhã, a próxima, a gente faz essa sessão mensalmente. Amanhã, dia 22/7, às 20h30, essa sessão é online. E se você escolher se inscrever, mas calma, primeiro escuta essa live para você É ter certeza. para você É saber, só entrar em contato com a gente pelo link na bio. nós já vamos para 2 anos dessa Exa- sessão, Exatamente. esse presente que a gente recebeu. Então, E você falou um negócio muito legal. é, uma das coisas muito legais que você disse, que a gente gosta de trazer pessoas que escolhem é, se melhorar, se trabalharem, né? Estão comprometidas com elas mesmas, antes de tudo, de ser conosco, com elas mesmas, né? E a sessão coletiva é uma das maneiras de você se trabalhar, se permitir sair desses padrões que te limitam, que deixam sua vida sem graça, né? Te deixam na mesmice, te chateiam, te frustra, te limita, te adoece. Então, é uma maneira para quem não sabe por onde começar, para quem acha que vai ser difícil, né, sentar aqui, mesmo no online, que o nosso trabalho é mais forte no online, frente a frente conosco para entrar num estado de vulnerabilidade e começar a falar, mesmo porque não sabe nem por onde começa. Mas eu diria para você assim, não perca mais seu tempo ficando aí numa vida que não está te agradando, que você nem primeiro, sabe direito, né, o desconforto. pode te levar para uma realidade muito mais bacana do que você está vivendo agora.
Exato. O primeiro passo é o mais importante. É só começar. Exato. Isso, é, para quem não te conhece, né? Porque a gente escolhe que essa live seja distribuída para muita gente que não conhece a gente. Tem muita gente que chegou, então se apresenta ao pessoal aí, por favor. O que que você faz, Su? Meu nome é Suzana Silvestre Fernandes. Eu sou terapeuta integrativa e ajudo vocês a encontrarem um caminho de volta para você. Porque ninguém cura ninguém. A gente só ajuda você num processo de cura que é feito por você mesmo. Quem diz que vai curar e vai fazer um milagre, está te enganando. A gente mostra o caminho de volta para você. E é você que é o grande provedor dos grandes milagres da sua vida. Exatamente. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Su, é só chamar a Su aí, é, aqui pelo Insta mesmo. Vai descobrir maravilhas que podem ser feitas na sua vida. Então, vou me apresentar também. Meu nome é Mariana Vaz. Descobri também que eu sou terapeuta integrativa. Eu achava que não precisava de um sobrenome, mas descobri que esse me cai bem, terapeuta integrativa. E tá tudo certo. O meu trabalho é te trazer para a presença, para que você comece a viver o seu hoje, sem deixar os pensamentos te roubarem nem para o passado, nem para o futuro, reprogramando todas as crenças. O que que são essas crenças que tantas pessoas falam, né? São as verdades, são todas as verdades, todas as regras aí que ditam o seu dia a dia. E aí você vai ficar surpreso, porque você vai descobrir que quase todas não são suas. Você segue regras que vêm vindo pela sua ancestralidade. Por isso, também, de fazer essa sessão de ancestrais, para parar de honrar esses padrões que você segue, que não são legais, que te limitam. Claro que existem os padrões maravilhosos que te potencializam da sua ancestralidade, mas esse a gente continua honrando e replicando, mas voltando, te mostrando que tanto você tem crenças ancestrais, programas que te limitam, como os que você vai adquirindo ao longo da sua jornada. Então, é, quem sofre tem pressa, e eu sei disso. Então, é nisso o foco do meu trabalho, te devolver para você mesmo na sua melhor forma aí. Fantástico, um trabalho maravilhoso, irretocável, simplesmente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vivi. Sejam muito bem-vindos. E Oi, eu não dou conta mais, precisamos chamar aqui nossa convidada e vamos lá. Se vocês puderem mandar aviãozinho aí para as pessoas para entregar a nossa live, né? Isso seria uma maravilha. maravilhoso. Eu estou mandando alguns aqui para o pessoal e bora chamar nossa convidada maravilhosa dessa noite. Vem para cá, Vanusa, vem com a gente. Boa noite. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Como você está, linda? Obrigada pelo convite. Obrigada por participar com vocês aí agora, assim, de um jeito diferente agora, né? Que graças a Deus, eu sempre quando posso estou com vocês aí. Ah, é um presente ter você aqui. E eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu estou vendo nós três. E isso aqui, para mim, já estou no auge da felicidade. É muito Eu também estou muito contente. Que bom. Van, então, assim, muito obrigada de aceitar o convite, estar aqui com a gente. Né? A gente sabe é, que sempre é uma superação para a gente estar aqui, porque não é fácil estar aqui no ao vivo falando um monte de coisa, né? E principalmente falando coisas coerentes com as mensagens que a gente escolhe passar para frente, né? Então, para você também, eu sei que não é a sua zona de conforto estar aqui, mas vamos fingir que só estamos nós três aqui Vamos, que com ninguém vai. um belo tricô, que é da nossa época. Vamos só aqui bater um papo gostoso.
Boa noite, Dani. Bem-vinda, minha querida. E maravilhosas. A nossa ideia aqui é só uma conversa e que a gente consiga mostrar para o máximo de pessoas possível, né? E o que mais é possível Mas, de mostrar o nosso trabalho e o quanto ele transforma realmente quem se aplica, né? Então, mas primeiro aí se apresenta. Quem é você? Eu me chamo Venusa, sou analista financeira, né? Atualmente aí estudante de fisioterapia. Sou uma pessoa que sempre acreditei nos meus propósitos, sempre busquei meus sonhos. Mudei muito para quem me conhece hoje, né? Moro aqui em São Paulo, né? Não sei se provavelmente tem pessoas de outros lugares, mas eu sou de São Paulo, resido aqui em São Paulo. Tenho 35 anos, próximo aí já beirando de chegar um maravilhoso mês de setembro, né? Porque setembro tenho certeza que é o melhor mês do ano inteiro. É uma libriana que adora uma comemoração, gente. Essa sou eu, assim, adoro comemoração, adoro viajar, adoro festas, adoro estar com pessoas, hoje sim, com pessoas realmente que queiram ter o mesmo propósito que eu, né? Não quero muitas pessoas, quero aquelas poucas e com as qualidades legais. Hoje em dia eu escolho assim, né? Não preciso estar cercada hoje com milhares de pessoas, tendo pouco, mas um pouco com a qualidade mesmo já é o suficiente para mim, já me deixa muito feliz. E faz uma farra boa, viu? Como vou falar para vocês, antes eu achava que aquele montão de multidão de gente fazia farra boa, não. Hoje eu consigo fazer farra boa com 2 pessoas, 3, e olha, eu mesmo já faço uma festa por si só. Quem conhece sabe. E estou muito contente pelo convite de estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí um pouco do trabalho de vocês, vou compartilhar um pouco aí das minhas experiências aí ao longo, eu acho que se eu estiver errada e minha corrige, Mari, mas acho que há uns 6 anos, acredito eu. É isso que eu ia te perguntar. De terapia. Então, assim, vamos contar para o pessoal como é que você conheceu a gente. A gente sempre pergunta, da onde que você conhece a gente, né? E parece óbvio, mas não é para muita gente. Então, da onde você me conhece, Vanusa? Vamos começar pela Mari, que é bem curta a história. A Mari já tem. É bem curta. A Mari eu já conheço aí uns 20 anos, 19 anos, né? Para 20. Então, assim, é pouquíssimo tempo que conheço a Mari. A Mari, quando eu conheci a Mari, eu tinha 17 anos, estava no meu primeiro emprego ainda. E foi muito legal o nosso encontro, foi bem marcante. Mas foi um encontro assim, que realmente foi um encontro de almas no nosso primeiro momento. Parecia que a gente já se conhecia há muito, muito tempo. E é prova disso que a gente está aí hoje, aí, a gente compartilhou muita coisa durante esses 20 anos. Coisas boas, ruins, choros, alegrias, festas. E não tem nem... É imensurável, gente. Assim, a Mari foi uma pessoa que deu uma mão, assim, que o que eu sou hoje, assim, eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, mas ela me trilhou num caminho que me levou para o mundo. O que eu falo assim, mas vamos seguir. A Mari me mandou para o mundo. Quando ela viu, acho que ela viu alguém e falou assim, não, você não pode ficar só nesse emprego, vamos bora lá. Me ajudou a escolher minha primeira faculdade. Então, hoje, o que eu aprendi com o mundo, com o trabalho, eu devo a Mari. Ela me abriu a primeira porta, assim, para o mundo. Fiz minha primeira faculdade, que ela me ajudou a escolher. Depois disso, foi só alegria. A gente foi trilhando, eu compartilhando, ele caindo, levantando, e ela estava ali sempre comigo. Levantando, me dando a mão, falando, não, levanta, bora. Se não der certo esse, vamos pro próximo. E mal sabia ela que hoje ela ia ser uma terapeuta, porque lá atrás, gente, a gente nem falava de terapia. A gente conversava sobre muita coisa, mas era muita coisa mesmo que vocês e você não vai ficar fazendo eu chorar, porque eu não tenho mais idade de borrar a maquiagem ao vivo, entendeu? Mas é real isso, assim. A gente... Eram uns cafezinhos da tarde que a gente tomava, assim... A gente já cuidava uma da outra, sem saber. Já cuidava uma da outra. Era muito importante, né? O grupo de Exatamente. O universo mesmo estava se encarregando de algo que a gente não esperava ser tão grandioso hoje. Não, a gente, porque
Eu tenho certeza que para muitos aqui, falar de terapia, né, psicologia, falar alguma coisa assim, era quem tava louco. E com certeza lá no passado a gente tinha essa consciência também, porque a gente não falava disso, a gente não conversava sobre esse assunto, assim, entendeu? Então eu tenho certeza que naquela época ela também não imaginava que ela hoje se tornaria essa grande terapeuta que ela é hoje. E eu não imaginava me tornar essa grande pessoa que hoje eu sou. E eu falo, sim, falo que é graças a ela. Todo mundo pergunta da minha mudança, da minha evolução, como eu sou. Eu falo, gente, a Mari. Mari, sabe o que é a Mari? A Mari foi uma grande amiga. Lá no passado, que se tornou minha terapeuta e continua sendo minha amiga, continua sendo minha irmã, continua sendo uma mãe para mim até hoje. Então, assim, eu falo mesmo. Ela me abriu os olhos, ela me abriu para o mundo com 17 anos. Hoje estou com 35. Então, assim, hoje ver o sucesso dela e tá desse pouquinho de sucesso me emociona muito. Me emociona demais, assim, que quando ela veio me falar que ela descobriu a terapia, eu falei assim, e ela não sei se é graduação que fala, conclusão de curso, e ela falava, eu tenho um comando isso aqui, eu não entendia, mas eu falava, vamos lá, vamos fazer comigo. Eu não entendia, mas eu falava, amor, mas com a gente mesmo. Eu falei, é isso aí, vamos lá. E eu incentivava, e não entendia muito bem, mas ela falava, e eu, isso, continua, continua, é isso que você quer, continua. E, ela vai ter uma coisa que eu vou te mostrar no Instagram. Eu falei, vamos lá, faz comigo, a gente fazia tal. E assim, aquilo, daquela sementinha semeando de pouco em pouco, em mim, olha a grandeza que foi crescendo. Eu não entendia, mas eu só deixava, porque a confiança que eu tenho nela é uma confiança de um cego confiar no seu guia, entendeu? É isso, assim, eu falo isso pra ela que é ao vivo, falo isso pra ela, já falei por mensagem, já falo pra ela sempre, assim. Então, assim, eu tenho certeza que, em hipótese alguma, ela já iria me fazer algum mal. Então, eu confiava e confio 100%, assim. Então, eu entrego mesmo, ela fala assim, eu falei, não, pode fazer. Às vezes, se você não quiser minha autorização, você já tem autorização assinada, autenticada aí sem validade. É algo assim que me emociona bastante. Chorar também. Da família da Mari. Ver essa família dela crescer, assim, lindo. Peraí. Não, só vou ficar emocionada aqui. Espera um pouco. Agradeço tudo isso. Eu nunca tinha escutado tudo de uma vez, né? Eu tinha escutado conforme a vida ia acontecendo, então você danada me pegou de surpresa e eu também sem saber o que falar direito. Mas assim, eu tô muito, muito grata sempre pela mulher que você se tornou, pelo ser humano incrível que você se torna a cada dia. E assim, não fui só eu, gente. Não foi. Peraí. Ela tinha 17 anos, era o primeiro trabalho dela. Eu estava chegando num lugar onde eu tinha sofrido uma deslealdade muito grande, porque era o meu retorno para um lugar. E o resto não vem ao caso. Então, assim, eu estava muito armada quando eu cheguei nesse lugar. Eu estava exatamente como a gente entende hoje, eu estava cheio de muros construídos, porque eu estava ali dentro, né? Eu tinha sofrido uma deslealdade muito grande, mas eu tinha que retornar, eu tinha um filho pequeno. E eu não tinha chave do lugar, nada, eu tinha que esperá-la. E eu achava que era uma outra pessoa, assim, eu já estava preparada. Não era para dar Tava preparada para o combate, já que essa outra pessoa, acho que ela estava tão entalada com essa outra pessoa, que quando ela me viu, ela falou assim, não é você, não, eu você, falei, não é você. E ainda disse para ela, não é você. Ela, ué, sou eu? Eu que trabalho nesse lugar e tal. Eu falei, não, mas não é você. E aí eu olhei assim, e ela fala pra mim, né, porque eu adoro óculos escuros, tal, como eu falei, eu tenho fotofobia. E ela falou, gente, aquela mulher daquele tamanho, que eu sou alta. E ela pensei que ela ia me enganar e tal. Então foi um presente que a vida me deu no primeiro encontro, porque eu não achava que era ela. E aí veio ela. E a gente riu muito, viu? E me bagunçou, depois. Porque eu estava preparada para outra coisa, né? Mas não fui só eu. Ela é de uma maturidade incrível, tanto emocional quanto para trabalhar, de responsabilidade.
É, ela né? Provavelmente muito mais hoje em dia, muito ágil, muito rápida e ela é extremamente forte. Então, assim, se eu fosse pra cima dela aquele dia, eu ia me dar muito mal, porque ela tem uma força física gigante. Mas, assim, foi um presente. Ela me ajudou em muitos momentos. Engraçado que eu nunca senti na nossa amizade, e assim, eu vejo hoje, olho para trás e as amizades que ainda estão comigo, porque a vida assim é cíclica mesmo, mas ainda bem que tem gente que, né, segura na rodinha, mesmo ela girando, continua com a gente, né? Vai. O quanto não tem a menor, não faz a menor diferença, a diferença de idade entre os amigos em qualquer Exato. relacionamento, né? Isso eu vejo dessa maneira. Então, eu tenho 12 anos a mais que ela, não façam as contas, que isso não é gentil. Então, va- E por favor. assim, você imagina, ela só tinha 17, mas assim, o papo era igual, então não sei se eu que era imatura ou ela era muito madura, brincadeira. Mas sempre foi uma troca muito legal. A gente se encaixou, sabe quando encaixa? Faz até aquele clique, assim. E, então foi muito incrível. Realmente a gente sempre está presente na vida da outra em todos os momentos. É assim, é só chamar, né? Não importa a distância. E quando o chamado foi mais forte, né, para cumprir a minha missão, porque eu entendo como missão esse trabalho, gente, porque assim é uma missão, não é um trabalho facinho que você vai lá e faz. A gente acha que está preparada para muita coisa, mas sempre vem gente Sempre para tá sacudir a gente, né, Sô? Com desafio, precisando do nosso trabalho. Vem muita gente com coisas parecidas com o que a gente já passou. Então, é... ó, para ser terapeuta, mas é minha missão e bora lá. E ela sempre topou tudo, como ela falou, tudo, tudo, tudo. Não teve uma vez que ela falou para mim, ah, sei lá, esse negócio não. Igual ela falou, não entendi o nome, não entendi o que eu tava fazendo. O que você tava fazendo? Né? Ela saía das sessões assim, meio uau, né? Caramba, beleza, tchau. Fiquei meio assim, não sei o quê, e vambora. Apanhava, pegava as roupinhas e ia para casa, ou desligava. Mas olha só aonde você chegou, olha quem você se tornou, olha a grandeza de mudança de padrões, né? Muito. Então, uau, continua valendo tudo muito a pena, né? Continua assim, e tenho certeza que se existir outra vida, eu faria tudo de novo. Espero que todas elas sejam todas as pessoas que de verdade, assim, as que eu construí, né, ao longo dessa minha jornada. E com certeza espero que você esteja lá de novo, assim como todas essas pessoas maravilhosas que eu conheci na live Atualiza o e, universo. né, e convive. É, e assim, então, gente, mas a história com a Mari é isso. Então, assim, a Mari faz parte da minha família, faço parte da família dela, ver a família dela linda, maravilhosa. Eu amo todos eles, sem exceção, e todos eles sabem. E assim, então é muito gratificante pra mim. Eu falo, alguém quer me conhecer assim? Pergunta pra Mari. A Mari sabe, acho que ela mais assim do que ninguém, acho que sabe bastante sobre mim, assim, desses aos longos desses Vou anos tomar todos, água assim. aqui, Vanusa. Agora chega, Vanusa. Como é que E você a conheceu a Su, Suzana? Chega. a Su foi uma pessoa também maravilhosa que veio para somar tudo isso. Bem para somar mesmo, assim, viu? São pouco tempo aí, são uns 2 anos, mas parece que também não é tão pouco tempo, não. Pela intensidade de como chegou, se encaixou direitinho nesse quebra-cabeça. As lives, né, que eu vejo de vocês fazendo, assim, também, o seu trabalho que eu vejo as nossas sessões, quando a gente faz juntas, assim, só veio para cada vez melhorar tudo aquilo que eu já estava no caminho certo. Então, só foi uma somatória maravilhosa na minha vida conhecer você. Muito obrigada por você também Você fazer olha, parte de tudo isso. Obrigada mesmo, assim, porque essa evolução que eu estou tendo, você também faz parte dela. Pode ter certeza disso, né?
né? Porque eu conheço a Mari há bastante tempo, que você há pouco tempo, mas você tem uma grande parte disso também, A porque culpa também é você dela, né? a culpa também é sua, porque assim, muitas coisas que a gente vê lá na nossa sessão, que eu fui escutando, e depois nas sessões individuais ali que a Mari falou assim, Mari, mas é porque destravou ali, entendeu? Aquelas palavras lá, e aí aquilo ali, tipo, e aí veio a ancestralidade, assim, eu falei, caraca, gente. Então, assim, o que você trouxe para nós, assim, né? Pelo menos eu vou dizer para mim que sou um pouco mais leiga nessa parte de energia, essas energéticas, assim, é maravilhoso demais. Então, assim, você trouxe a sua energia que faltava para completar esse grupo todo aqui, que eu tenho certeza que acho que todo mundo adora. Então, eu agradeço bastante por você também estar junto comigo nessa caminhada aí. Espero que a gente também, em outras vidas que tiver, que a gente consiga se encontrar em todas elas. É, E ninguém larga a mão de ninguém, gente. Vamos continuar firme e isso forte, porque só tá melhorando. não se livra bem fácil, vou atrás de todo mundo. Ah, então tá bom. Isso, vai pescando todo mundo assim, ó, de novo. E peraí, onde, você vai aonde mesmo? Peraí, que eu também vou. Eu também, né? Isso mesmo, gente. É Maravilha. maravilhoso, assim. Eu confio muito em vocês duas, assim, demais. Vocês são terapeutas, assim, excepcionais demais, assim. Eu tenho certeza que as que fazem individual com você, sou também, acho que eu tenho certeza que as mudanças delas devem ser, assim, gratificantes, como eu sou muito grata. Não que é igual, assim, a potência, a energia, o carinho, a dedicação, o amor. É Lindeza, maravilhoso. Eu não sei a nem. lindeza. Mas tem uma coisa, Van, mas tem uma Hum, coisa que difere quem tem resultados como você, fantásticos, um em cima do outro, de quem vem, faz e não tem. O comprometimento. Isso exato. engloba algumas coisas. Eu vou me permitir receber o trabalho delas, porque assim, o que a gente falou, né? Obrigada, Dani. Você é muito linda também. É, o que a gente falou é o seguinte: é difícil em palavras, mesmo uma frase bonita, um texto bonitinho, explicar o que a gente faz. De verdade. Chega aqui e fala: olha, eu faço isso, isso e isso, com tais técnicas e tal. Fica muito abstrato, fica assim, sabe? Nossa, essa mulher soltou um monte de palavra aí, que a maioria não entendi, mas, né, é, não dá para entender. Então a gente fala assim que a nossa terapia é do sentir, né? Você vem, Exato. faz uma sessão com a gente, ou individual ou coletiva, para você sentir o que a gente está falando, sentir as transformações, se perceber, mas precisa se comprometer, que é se permitir receber. Vim aqui, né? Mesmo que fique com o olho aberto ou fechado na sessão, tá tudo bem, não sei o que elas vão fazer, então eu vou ficar meio assim. Estar comprometida com você, de verdade, com a sua jornada, né? Não tá bom, eu escolho melhorar. A gente fala não tá bom, mas assim, você não precisa estar num lugar ruim para vir para cá. Você pode Exato. só melhorar, só querer entender mais, só querer se conhecer mais, é, melhorar seus potenciais, suas metas. Não precisa só, tá? A pessoa fala, mas eu tô bem, então eu não preciso, né? Não é só de um lugar ruim, né, Su? E se você achar que tem que estar num lugar péssimo para você tomar uma atitude, não chega a ser infantil. Você pode estar num lugar onde você já está acostumada e que a coisa está fluindo, mas você não pode se privar, pelo menos no meu ponto de vista, de ter mais, de querer mais, de ter mais consciência, de ter mais saúde, de ter mais felicidade, de ter mais facilidade em relação às coisas, de ter mais leveza na vida. E é essa Eu transformação concordo. que você busca quando você se compromete. Isso é muito bonito ver é, a Vanusa falando, tem a Dani que diz que assina embaixo de tudo que a gente falou. São pessoas que a gente sabe que são extremamente comprometidas. A Vivi também, que vê assim.
ó, aconteceu isso, me tocou um gatilho e eu já estava ali, puxando os comandos que vocês falam e tal. E você vai se transformando, porque você está comprometida, não é comigo, não é com a Mariana, é com você. Lá atrás, quando você resolveu que não vou me permitir fazer isso. Isso faz Por toda a mim, diferença. por mim, não é por ninguém, é por mim. E aí as coisas começam a acontecer. Porque você se permitiu estar ali, você se permitiu crescer, você se permitiu mudar. Tem aquele povo que, eu sou assim mesmo. Gente, você não é uma árvore, você pode andar, você pode mudar de lugar, Pode mudar de opinião, pode mudar de opinião, Muito. crescer, pode não pode... ter mais opinião sobre algum assunto. Gente, o dia que eu falei isso pela primeira vez, eu senti uma alegria tão boa, tão boa, tão boa. Eu falei assim, eu não tenho opinião sobre isso. E realmente eu não tinha mais, porque era uma coisa que não me interessava mais. Como não tem opinião? Eu falei, quem falou? Quem falou? E foi tão bom aquilo, gente, tão bom. entender que você não é propriedade de ninguém, que você pode ter as suas próprias escolhas. E com isso você transforma a sua vida. E que pode mudar de opinião várias vezes nas suas Você diversas pode mudar fases, de carreira, você né? pode mudar de cor de cabelo, você pode mudar todo o seu universo. Você não precisa viver de acordo com os ditames de ninguém. Você É pode bem ser isso mesmo, gente. você. É libertador. E é muito bonito ver Olha, cada um, a cada relato que a gente recebe, é como se fossem flores desabrochando, né? É uma sensação de crescimento, de evolução. Mas, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, faz pouco tempo isso, acho que umas 3 semanas, nem um mês. Aí falou assim, nossa, mas vocês fazem essa sessão todo mês? E, e a pessoa tem que ir todos os meses, né? Aí eu falei, não, nós fazemos todos os meses, porque é um compromisso que a gente tem, um trabalho muito, muito nobre, muito maravilhoso, né? Essa sessão para ancestralidade. Mas é o seguinte, as nossas ferramentas, elas são de ação rápida, né? As pessoas saem transformadas já na primeira sessão. Só que assim, eu ainda não atendi, e também não é comigo, uhum. ter um desafio na vida só. Um. O resto tá tudo arrumadinho, tá tudo ok, Seria tudo fácil, redondinho, tudo. seria Aí, ótimo. aí a pessoa vem, é um negocinho, né? Então, o que que acontece? Você vai. Primeiro que a gente não sabe até onde vai a sessão quando a pessoa faz. Até Sim. onde vai o quê? O Exato. nível de transformação, né? Porque além da gente receber a transformação, a gente libera os nossos ancestrais e os que virão ou os que estão aqui. Então, assim, é um trabalho muito profundo, certo, Su? Sim, e sem contar que cada transformação que tem no nosso campo, ela impacta e transforma o campo de todas as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, é uma teia gigantesca. Exato. Não tem como mensurar o alcance disso. Não, não mesmo. Ter todo mês? Não, ter não tem. Ninguém tem que é nada. Mas, a cada sessão ela é refeita, revista e ela é modificada de acordo com a orientação das crenças secretas.
Sim, e eu Não coloquei que é essa exceção. tá bem turbinada, né? Essa da de amanhã, né, Sô? Se preparem. Tá bem temperadinha. Ei, Menina, ai, né? gente, eu posso falar que assim, me permiti bastante, mesmo, assim, muito, igual Então, desde o início, assim. Então, eu tive que muitos paradigmas que eu fui quebrando ao longo desse tempo, né? Muitos, assim. Hoje, realmente, assim, eu olho para a Vanusa do passado, eu agradeço bastante, né, por ela me permitir ter vivido aquilo, mas eu me agradeço muito mais a Vanusa que eu sou hoje, né? Porque eu me permiti bastante, assim. Relatos, assim, de pequenas coisas, como eu tinha medo, muito medo de altura, eu quebrei esse paradigma. Eu tinha medo, pavor, agonia de comer com coisas de madeira. Parecia besta, mas aquilo, sabe só de pensar, a pazinha do sorvete, que vai assim, sabe? Tipo isso, colher de que madeira. hoje é bem, hoje tá em todo lugar, né? Eu tinha pavor, então assim, foram pequenas coisas, foram começando com essas pequenas coisinhas, eu fui descobrindo as maiores por trás delas, entendeu? E elas eu fui quebrando, assim, entendeu? Fui quebrando, e cada mudança que eu fui tendo, às vezes eu não para quem tá vendo assim, gente, não foi na primeira sessão e tinha dias que eu não queria voltar. Tinha dias que eu falei assim, não, eu falei, que isso? Tá mudando demais. Eu tô me achando muito esquisita já, entendeu? Falei, não, falei, que isso? Falei, quero aquela lá. E aí, e às vezes eu passava assim, a Mari, eu conversava com, né, que a gente, além de terapeuta, amiga, tudo, a gente conversava, Van, então, mas esse mês eu não, falei, peraí, tá muito esquisito. E assim, e tinha dias que eu chorava bastante, então assim, e aí quando eu fui vendo que aquilo foi, aquelas carguinhas foram se soltando, né, se desprendendo aqui do meu demais, eu parei de ser assim. A Mari me conhecia, eu queria controlar tudo, todos ao meu redor, eu queria saber tudo que estava acontecendo ali. Aquilo ali eu ficava atormentada, então Ela eu fui sofria. soltando. Exatamente, eu sofria. E isso foi soltando aos poucos e eu percebi que não precisava. Eu não precisava controlar tudo, as coisas, as pessoas, nada. Eu tinha que me controlar Vanusa, eu tinha que prestar atenção em mim, não o que estava ao meu redor, né? E isso foi com muitas coisas do universo, assim, até em relações amorosas mesmo, eu tive que aprender muito, assim. Eu acho que foi uma fase da minha terapia mais difícil, provavelmente, que eu tive, né, Mari? Foi essa parte mesmo. E em relação amorosa, não relacionamento com a minha mulher, mas relação amorosa com um todo. Então, assim, foi uma questão muito pesada pra mim, assim. E quando Bem, o a gente conseguia entrar, controle é uma libertação. foi. É, E foi, viu, Su? a Foi Dani, a Dani tá muito. falando aqui, é isso mesmo. E só deixa eu fazer um comentário aqui. É, por que de várias sessões? Por que se trabalhar no individual? Por que ir no coletivo? Por que e conhecer o trabalho também de outras técnicas e agregar tudo isso, né? Desde que sejam técnicas que você confie, um profissional que você confie também. Porque o que que acontece? Às vezes, trabalha ali no seu inconsciente coisas às quais você não está preparada. Mas a gente fala assim, solta. Então, solta tá aqui para ser tratado, né? Eu gosto de falar muito sobe, como se estivesse lá no fundo. Então, sobe para ser Isso. tratado. Como ela continua se tratando, aí vem do nada, sabe assim, do nada, 20 sessões depois, 10 sessões depois. Ô, Mari, lembra aquele negócio lá, que não sei o quê? Aí, neste momento, que aquilo subiu lá 2 meses atrás, há 20 sessões atrás, mas que ela continuou se permitindo se tratar. E detalhe, ela cuida do corpo, ela cuida da alimentação, ela procurou cultivar melhores relacionamentos, né? O controle que Exato. ela cada dia abandona um pouco, porque o controle ele é um vício danado, né? Precisar Sim. orar e vigiar e sempre, senão a gente volta. Quem não, Volta. né, gente? Quem não quer, né? Ficar ali só, opa, esse vai, se não vai, É, não, agora não, você fica, você. E aí o que acontece? Com todo esse trabalho dela, aí ela chegava em um momento que ela estava pronta para aquelas memórias que foram ali, que subiram, sei lá, há 3 sessões atrás, há 20 sessões atrás. Então, assim, por isso a continuidade. Gosto falou, não tem que, mas a colheita é certa.
A constância é uma coisa que me encanta. Acompanhando a Vanusa, as meninas que estão sempre ali, a gente já ouviu algumas vezes as pessoas assim, mas tem todo mês? São as mesmas pessoas. E assim, a gente ter certeza que são as mesmas pessoas, porque essas pessoas estão se permitindo continuar a colher, Exatamente. semeado em cada sessão. Então se É porque as permite. pessoas acham, né, que é na primeira semente que já cresce, né, a árvore, já vai colher o fruto maduro, assim, né? E não é, gente. A gente falou com a Priscila Costa, fotógrafa maravilhosa, que fez a primeira live com a gente, né, Sô, desse projeto. Quando a gente perguntou para ela, assistam lá a live da Priscila também, todas, aliás, são maravilhosas, mas que eu vou falar o que a Pri Maravilhosa. falou específico. Ela disse assim, mudou tudo, tudo. Tudo. Eu falo, nossa, mas é porque é tudo mesmo, gente. É a relação primeiro com você mesmo, né? É se perceber diferente. E como é que eu me percebo diferente? Quando eu tenho reações, falas, ou simplesmente não tenho opinião, que o meu é maravilhoso também, é meu queridinho ultimamente. Não tem opinião sobre isso. A reação das pessoas que convivem com você, que estão Isso é acostumadas ali fantástico. com aquele seu padrão, e aí de repente fala, ué, como assim? A gente muda tanto que chega num ponto que quem te conhecia não te conhece mais. Isso. Não Isso é sabe lindo. mais. Exato. E isso é Não sabe. maravilhoso. E a É muito. pessoa se afasta de você, né? É engraçado isso. Então, E é, eu acredito em dois motivos disso. Ó, primeiro de tudo, libertação, né? Pum. Não tá Uhum. mais na mesma frequência que você, não tá escolhendo também diferente. Então, aí, isso, de novo, você sobe e a pessoa continua e tá tudo bem. E o outro motivo é que a pessoa começa a entrar num julgamento de você, né? E o julgamento também faz com que ela se afaste, né? Que a gente cria aí uma distância, uma frequência energética que a gente se afaste, porque assim, como é que ela tá desse jeito, né? Quem me Exato. conhece aqui e quem me conhece igual a Vanusa nos bastidores sabe que eu sou a mesma pessoa, né? É, Então, mas que eu mudei muito e eu tenho certeza que a nossa amizade continua desse jeito porque assim como eu escolhi mudar, ela também. sim. Dani está Entendeu? falando que essa seleção natural é maravilhosa. É. muito, assim. E E essas pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do caminho, que eu acho que a gente vira um imã, né? Quando a gente ressoa nas mesmas vibrações, a gente vai se conectando com pessoas bem parecidas. E esse grupo de amizade, dependente se tá longe, se tá perto, assim, fica uma coisa tão gostosa, porque a mesma vibração, da mesma energia. Por isso que a sessão coletiva, ela é maravilhosa. Ela fica assim incrivelmente, porque e vocês melhores do que nós que estamos ali assistindo sabem mais do que isso, porque vocês depois contam para nós a frequência que ficou, quando iniciou, como terminou, e nós sabemos como a gente fica depois, entendeu? Porque tá todo mundo ali no quê? Na mesma permissão, no mesmo propósito, todo mundo tá ali. Então, assim, é maravilhoso as sessões individuais, as sessões coletivas, e as coletivas que surgiram, assim, gente, foi fantástico, é fantástico esse projeto de vocês. Eu, assim, com certeza, eu fico apaixonada. Quando eu não participo, eu fico até assim, hoje não teve, aí depois eu fico só vendo as publicações de que foi maravilhoso, não sei o que, eu não consegui participar e tal. Por isso que eu sempre, quando eu posso, a Mari sabe, eu tô ali, eu quero estar presente, porque desde quando eu comecei a me permitir, eu vi as mudanças em mim, e mudanças maravilhosas, e mudanças positivas, eu não quero parar mais, eu quero continuar melhorando, entendeu? Eu não quero parar em nenhum momento, assim. Bravo, bravo, E, Manu. e porque eu sei que daqui pra frente, nossa, é só É a sucesso, alegria assim. de duas terapeutas vir me assistir e falar que quer continuar. Fala sério, fala sério. permite. Olha isso. Vocês têm noção da profundidade disso? É a pessoa chegar e se permitir receber o cuidado, se permitir
outras escolhas, se permitir outras possibilidades, você abre um universo inteiro. É muito. É, a gente chega a ficar até meio vaidosa com a coisa, saber que o trabalho da gente propicia esse tipo de transformação é um puta privilégio. Com certeza. Um E presente assim, gigantesco que a gente teve. uma coisa que, lógico que me identifico e sou muito respeitada, né, ao trabalhar com a Suzana, porque além de trabalhar também nós somos amigas. É, Só um a gente, pouquinho. a gente não solta a mão de ninguém, nós não desistimos das pessoas. A gente Sou chama, prova disso. a gente conversa, a gente escuta, a gente ajuda na medida do possível, é, mas as pessoas são livres, né? Elas são livres para fazer as escolhas delas. E a gente fica muito feliz com o deslanchar de todo mundo, seja perto de nós ou um pouquinho mais afastado, e tá tudo certo. Mas assim, saiba que se você segurar na nossa mão, a gente não vai soltar sua mão. E eu Não, acho mas com certeza. Olha, como tem duas, né? Já segurei uma que já não largo há 20 anos e já segurei na outra que já tá há uns 2 anos aí. Eu não vou largar mesmo, assim, porque foi maravilhoso, assim, a Su ter chegado para completar, assim, a fazer parte da minha vida também, completar mais ainda, tá sendo incrível, 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 incrível mesmo, assim, demais, assim. Eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida, assim, gente. Olha a transformação. Se eu pudesse, eu carregava todo mundo, a Mari sabe, comigo. Vem, gente, vamos todo mundo Ela lá pra faz live. muita propaganda pra gente. Aliás, né? Isso eu sou muito, muito feliz e grata. Aproveito para agradecer você e a todo mundo que está assistindo aqui, que reposta a gente. Às vezes a gente não vê, acho que a maioria a gente vê, mas se a gente não viu algum repost de vocês, muito, muito obrigada. Isso é muito importante, né? Nosso trabalho é de formiguinha, mas quando vocês fazem isso, porque é um ato de carinho com a gente, é um ato de gratidão que a gente sabe, e querer também que outras pessoas escolham também, né? Então, já venho aqui ao vivo agradecer a você e todo mundo que faz isso por nós, né, Su? é uma Ajuda gentileza muito muito. grande e isso dá a gente tanta força para continuar o trabalho que a gente faz. É um trabalho de entrega tão grande e tão organizado, né? Toda vez que a gente Então, fazer, porque não, quem participa sabe, né? A gente sabe, a gente quer que outras pessoas participem, Su. Então, assim, pelo menos eu falo por mim, mostrar o trabalho de vocês, porque como a gente se sente bem com o que vocês fazem com a gente quer que outras pessoas também façam. Então, eu vejo como, assim, é o mínimo um pouquinho, assim, da retribuição de toda essa grandeza que a gente recebe. Maravilhoso. tenho E aqui você falar, fala, ficar com vontade de chorar a live inteira. Uma hora você pois é, ela veio arquitetada com isso. e aí a gente Então, vai assim na live. Nervosa o dia todo. Eu falei pra Su que eu tava ansiosa. Eu falei pra Marca que eu tava ansiosa. Eu tava meio nervosa. para me pegar, para pegar a Suzana. Você falou um ponto, ô, Van, você falou um ponto muito importante, né? Que assim, gente, ela tá aqui, plena, maravilhosa, dona de si, tudo mais de melhor que vocês possam imaginar. Falando aqui, dando esse sorriso magnífico que ela tem, né? Que ilumina tudo. Nossa, quando eu fizer terapia, eu vou lá na sessão de vocês, eu vou ficar todo dia assim. A gente escolhe que você fique. Mas às vezes, como ela falou, já chorei, não quis voltar mais na sessão, não quero mais, eu quero do jeito que estava. O que que acontece, gente? Há quanto tempo você carrega essas dores? Há Hum, quanto tempo você não está confortável na sua vida? Há quanto tempo você percebe assim que falta alguma coisa? Às vezes você não sabe nem o que está faltando. Você sente um vazio? Quanto tempo você está triste? Há quanto tempo você está de luto? Há quanto tempo você
se sente sozinha, há quanto tempo você se julga errada ou errado, né? Honrando os meninos que estão por aqui, É, aqui. Há quanto tempo que alguém se foi e você não se despediu direito, então se sente em débito com aquela pessoa, você sempre se sente rejeitada nos grupos. Não estou falando no grupo de WhatsApp, tá? Falando nos grupos que você frequenta, né? O quanto você sempre atrai mais do mesmo, o quanto você é sempre traída nos seus relacionamentos, o quanto as pessoas são desleais com você, o quanto o seu companheiro, sua companheira não te trata com respeito. Só eu já dei quantos exemplos? 20? E tem muito vixe, mais, Maria. praticamente. Há quanto tempo você está nisso? Então, o que acontece? Às vezes a gente vai tratar de pontos que vão doer muito, muito mesmo. E às vezes é mais fácil a gente voltar para aquele lugar de dor porque está acostumado. A zona do conforto, né? Exato. Tá ruim, mas eu já sei o quão ruim pode ficar. Então deixa ficar aqui. Gente, é igual o mar. Quando você está no rasinho, é gostoso. Mas, por exemplo, eu gosto de nadar e não gosto de água só na canela. Aí você vai indo, toma cada surra das ondas, mas é surra de às vezes tirar o biquíni da gente, derrubar, engolir água, ficar descabelada. Mas se você for, né? Aí você começa a fazer o quê? Aí a turma fala, ó, já tá com água no umbigo, começa a mergulhar e atravessar as ondas de outra maneira, sem toda hora a paulada. E aí você vai, vai, vai. Quando você chega depois da arrebentação, e se alguém aqui já chegou, sabe do que eu tô falando, é uma delícia. Você pode boiar, Sacode. nadar, fazer o que você quiser ali. Não fica mais apanhando. É claro, uma hora você vai ter que sair do mar, se você quiser ir para lá de novo, apanha de novo, entendeu? Mas o que significa? Você vai aprender a cada vez mais a fazer isso com facilidade de um lugar mais leve dentro de você, mais confiante, sendo quem você nasceu para ser. Então, você vai entender que aquela surra das ondas, né? Que eu estou usando uma analogia aqui, tá tudo bem doer um pouquinho, porque depois vai ser tão melhor, que valeu repassar, né, por aquele trauma, por aquela dor, por aquela partida de alguém, por aquele padrão que você fica repetindo e que você não gosta, né, porque te limita, te trava, por aquela timidez, que aí você entende o porquê que você, por que doeu e por que vale tanto a pena, não é isso? É bem isso mesmo, assim. Então, assim, eu tive vários caos. Vários caos. Levei vários caldos, levei várias porradas de ondas. Caldo, é isso, chama caldo. Muito, assim, tipo, então assim, e quando eu comecei a pegar firme mesmo, exatamente isso, depois que eu passava, conseguia mergulhar, né, conseguia lidar com as ondas para chegar na parte calma que eu peguei, comecei a pegar firme, eu vi que todo aquele caos ia passar, né? Ia ser ruim no começo, né? Mas ali depois ia passar. Então, quando eu comecei a me permitir me passar por aqueles caos, era mais leve, era mais tranquilo, entendeu? Doía, chorava, chorava. Queria às vezes não voltar, queria, mas eu falava, não, mas eu vou voltar, porque eu sei que naquela próxima onda, talvez não vai doer muito mais. Mas mesmo se doer, é porque porque eu não passei direito. Não passei direito por aquela onda. Então, assim, hoje eu sei, entendeu? Hoje eu consigo enfrentar uma onda, assim, melhor, né? Vamos usar a continuação na analogia das ondas. Eu consigo enfrentar o caos melhor, porque eu sei que depois vai passar, entendeu? Então, assim, é aquela questão igual vocês estão se falando. É se permitir, gente, a fazer uma vezinha só. Tudo bem se vocês quiserem fazer só uma vez para experimentar, tudo bem se vocês quiserem ir no grupo, nosso, né, no nosso grupo lá de fazer a sessão, mas, então, assim, tudo bem, mas, assim, se você tá sentindo que aquele incomodozinho daquela sessão te incomodou ou te fez bem, continua. Pode ter certeza que alguma coisa ali te reacendeu. O caos é bom, verdade, Dani? O caos é bom. Alguma coisa te reacendeu, assim, e vai se permitindo. Ficar na zona de conforto é muito fácil, como a Su falou. Assim, você se sentir acomodado com a sua dor
É muito tranquilo. Porque você já conhece de olhos fechados naquela escuridão, aonde está a garrafa, aonde está o chinelo, aonde está não sei o quê. Você não precisa nem acender a luz. Aí quando você acende a luz, que você vê que seu quarto tá uma zona, né? E aí você começa a organizar em seus devidos lugares, você começa a jogar coisa velha no lixo. Exato. Você começa, sabe aquele negócio de arrumar a gaveta? Né? Acho que todo mundo já viu essa expressão, né? De arrumar a gaveta. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, quando você acender a luz, que você vê que tá um turbilhão, eu uso uma analogia muito engraçada esses dias, estava até conversando essa semana, que a Mari várias vezes jogou meu guarda-roupa todo no chão e falou assim, arruma. É sério, assim, né? Já tentou jogar todo lugar e falou assim, agora arruma. E aí eu ia arrumando. Exatamente. Sabe assim, de jogar tudo no chão, assim, tipo, arruma. E aí eu falava, cara, tá bom. E aí eu arrumando, e aí eu jogando uma peça só fora. E aí na próxima sessão, aí a gente conversando, acho que ela jogava de novo assim, arruma de novo. Era. E eu falava, cara, não é possível, eu arrumei isso. Já, tipo, tá arrumado. E aí nisso eu ia jogando várias peças fora. E isso eu ia me sentindo livre, leve. Eu ia colocando coisas novas nos lugares. Então é mais ou menos isso, gente, que foi acontecendo. E quando assim, a sessão... Não, fala, amor. Travou. Quando chegou as sessões em grupo, assim, então, quando eu vi que os relatos das outras pessoas, eu falava, gente, é tão divino, né? Porque não era só comigo. Não era só comigo, entendeu? A dança, em todos vocês, ela é visível. Eu tenho vontade de pegar a foto da primeira sessão, 2 anos atrás, e colocar do lado a foto de hoje. Nós somos a mesma, né? Não. E vocês também não. E é muito legal de ver todo mundo com fisionomia mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado, mais feliz. Cada um foi buscando o seu caminho e melhoras dentro do seu caminho. Ela falou no comecinho, claro que ela está aqui livre se ela quiser falar ou não, só que assim, nessa caminhada toda, ela já fez 25 faculdades e agora ela decidiu mudar completamente o rumo dela. Exatamente, exatamente. Não foi assim, a varinha de coldão. É minha fada madrinha, mas não foi com a varinha de coldão. Do armário. Ana, que saudade de você. Minha amiga entrou aqui. Beijo, Ana. Não foi. E ela mudou totalmente. E assim, uma coisa eu sempre quero falar 2 coisas, né? É que eu fico guardando para não interromper toda hora. Mas eu queria falar o seguinte: nem sempre ela fica sorrindo assim depois de todas as sessões e tal. Não é assim. Tanto que vamos guardar as partes que precisam, mas assim, a última sessão que ela participou, coletiva, Vanusa, ela me mandou mensagem no privado e falou assim, olha, deu ruim pra mim, tá? Aconteceu isso, eu tô assim, vou morder a canela de uma, e não foi bom, tá? Mas não era gente, nossa acontece. canela. Não era nossa canela. Não era. Era de uma terceira pessoa. E aí eu falei, isso. E aí a gente orienta. É assim como eu fiz uma orientação com ela, porque ela já sabe os caminhos, como é que ela faz. André, linda, boa noite, bem-vinda. Como é que... Só que a gente relembra, né? Para ela se observar. Então, isso é em relação a ela, porque a pessoa está na frente dela, isso é em relação à pessoa, como ela está se sentindo, isso é dela. A gente tem todos os outros caminhos, né, Su, que a gente vai fazer. E aí, no fim do dia, ninguém saiu mordido, né, Vã? Ela se resolveu. É verdade, exatamente, não mordi ninguém, deu tudo certo. Exato. Em cima da cama outra vez, né? Isso.
deu a mole, ela abriu a porta, derrubou tudo em cima da cama. Agora arruma, querida. Exatamente. Então Exatamente. não é assim, toda vez que eu vou fazer a sessão, eu saio maravilhosa, toda vez eu tô rindo, né? Nem ela e nem a gente, Não. tá? E a segunda coisa que eu ia pontuar, que eu vou pontuar, é o seguinte: quanto mais a gente se cuida e se trata, mais a gente identifica as criações de cacas novas que a gente faz, porque nós somos muito bons em criar cacas Isso. novas na nossa vida. E quando as pessoas estão tentando invadir o nosso espaço, né, para nos mostrar que elas gostam da Mari de antes, da Vanusa de antes, da Suzana de antes, a gente fica cada vez mais, como é a palavra? Antenada, é isso? Com Claro. essas Pode pôr antenado. tentativas, né, de apertar os nossos botões. E às vezes as pessoas conseguem, tá? Ativar Sim. uma Mari ali de antes com alguma atitude, mas assim, rapidamente a gente identifica. Não é isso, Van? Exatamente. O que aconteceu também esse final de semana, que eu relatei para Mari. Falei, acordei estranha, acordei esquisita e tive uma surpresa um pouco estranha também, enfim. Mas deu tudo certo, né? Porque eu falei assim, nossa, não, eu acordei estranha, assim, eu falei, gente, falei, nossa, sensação esquisita, tal, né? E assim, eu gosto de incenso, falei, nossa, você deu incenso, né? Sei lá, a energia tá meio esquisita aqui no ar e tal. E, de fato, depois tive uma surpresa meio estranha, mas depois ficou tudo bem, né? Porque até a Mari falou, nossa, você identificou, né? Você estava na presença, você identificou. Falei, pois é. Falei, então, assim, mas ficou tudo bem, graças a Deus. Nada atrapalhou depois o restante do sábado, que inclusive foi maravilhoso. Foi excelente meu restante de sábado. Foi muito divino. Porque eu tava vindo, né? Ai, que bom. Tava vindo de uma semana. Depois da sessão teve esse caosinho, assim, mas depois a semana foi ficando maravilhosa, entendeu? Porque eu não permiti que isso me abalasse. Então eu não permiti que isso ficasse ressoando no meu campo, porque eu tinha recebido energias maravilhosas. Então ela só veio para querer ali, ó. Mais importante que eu fiz para ela, que é para ela se fazer sempre. Como eu me senti em relação àquilo? Como é que você se sentiu? Aí ela falou assim, normal, não me abalou. Então, perfeito, toca a vida. Tava tudo bem. Entendeu? Então, assim, é para isso que a gente se trata, é por isso que eu faço terapia, que a Suzana faz terapia, que a Vanusa faz terapia. E tem um monte de terapeuta maravilhosa aqui na live que também fazem terapia. Só lindezas. Então, assim, movimento. A vida é movimento. As pessoas que vivem com a gente dão uns defeitinhos, às vezes, né? E como é que eu vou lidar com isso? Então, eu tenho que estar cada vez melhor para entender que o defeitinho é dela, não é meu, né? Mas às vezes a gente tem que ali conviver. Então, como é que eu convivo ali da melhor forma com aquelas pessoas, com as pessoas do trabalho, com as pessoas do mundo, com as notícias? Entender que nada é meu, mas ao mesmo tempo eu contribuo para tudo isso. Então eu quero contribuir com a minha melhor performance. Exatamente. Não pode ser que tudo é movimento. Tá? Se a gente olhar, né, e lembrar, né, do monitor cardíaco, tá tudo bem enquanto está movimento. Se parar? Se parar, é porque você partiu. Você não está mais aí. Já foi. Exato. Então, deu tudo. Ao movimento, ao caos, porque é o que traz mudança. Exato. E outra analogia, água parada tem doença. Tem, queria mesmo. Acho que nem o nome da doença pode falar, hein, Suzana? Não pode falar nada, só coisa feliz e alegre aqui. Exatamente. E é tanto movimento, tanto que, né, água que tipo, parada, assim, água parada dentro da gente dá mágoa. É mágoa. Dá. E a gente tem que tratar. Então, assim, movimento, escolham se movimentar. Mas eu gosto de terapia que não fala nada. Então vai atrás, vai lá fazer, né? Tenho vergonha de ir nas sessões de vocês, porque aí vocês vão saber que eu tenho problema. Então, bem-vindo ao clube, que a gente faz carteirinha para você, a gente faz, né? Você está encarnado nesse planeta. É bem isso. Deixa eu te explicar. É treta.
Em cima. Exatamente, né? Achou Não, que era belezinha, pegou o Não. ônibus Oxe, espacial errado. a placa tava. Acho que a placa tava. Alguém leu ao contrário, talvez alguma coisa assim, pegou. É esse aí mesmo, foi embora. Pegou errado, porque não. É. Uma amiga minha, maravilhosa, nosso gato branco, disse que foi para a Grécia um tempo atrás e eu não sei por quê, diz que as pessoas às vezes têm o costume de ensinar errado, né? Então, assim, talvez você tenha sido, topou com algum grego, ensinou, falou assim que é para um lugar que tá tudo bem, que não acontece nada, é ali, planeta Terra. Vai para lá. Tchau. É, tranquilo, tá suave. Nem é. Vem. Ah, mas eu queria mudar Não. de universo. Não, vai pra Terra mesmo, lá é top. Ela, vai lá. Ela é É. legal, vai pra lá. Então, assim, para com isso, sabe? E outra coisa, a gente não exige câmeras abertas na sessão. A ninguém precisa gente, falar nada. Não é uma sessão direcionada para ninguém. A gente tem um tema que é trabalhar a ancestralidade e pronto. Ninguém precisa falar, o meu bisavô é, fazia isso assim, assim, assado, o meu avô, é, né? Ninguém precisa falar nada. Acabou a sessão, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem. Quer falar alguma coisa? Fala. Não quer? Pode ir embora. Tá bem, tá bem. Gente, e outra coisa, você acha que depois as pessoas falam coisas profundas e maravilhosas? Falam. Mas tem gente que fala, ó, nadei com um golfinho. Nossa, eu tava num lugar, parecia os Flintstones. Eu tava. Não era eu vi uma coisa. Vocês acham que, nossa, né, que eu preciso ir depois se eu for falar, tem que ser um texto incrível. É o que aconteceu. E a gente vai saber explicar? E ainda tem Eu muitas pessoas. vezes eu não sei. É por isso que às vezes eu falo, tô bem, porque eu não sei se explicar. Mas eu sei que eu saí bem, vi muito, já vi tanta coisa, gente, nessas sessões. Essa daí foi uma que nadou. Nadou como Já fui para muitos mares azuis aí da vida. levantou a mão, aí você que não vem porque acha que, né, que tem que falar coisas incríveis. Gente, eu nadei, mergulhei no oceano, quero de novo. Aí você fala, não, eu garanto para você, próxima sessão pode vir que a natação tá garantida. Não é assim, Não, senhora. Nossa, nem não é, lógico. nos primeiros 5 minutos. E acorda muito, Também. porque também já aconteceu isso com um monte de gente. Aham. Sim. Sei, mas estava dormindo gostoso. Ah, eu já dormi muito também, já, gente. Eu já entrei em Gente, sonos profundos, assim, que às vezes eu não escutava. E tava tudo bem, às gente, vezes eu escutava muito longe. exato. Gente que a gente, todo mundo vai embora, aí fica lá a pessoa. Eu falo, Su, acho que dormiu, né? Mas a gente fica Meu Deus. preocupada se a pessoa tá bem, não sei o que e tal. Aí depois a pessoa fala, gente, já acabou? Eu dormi, a gente Eu sai já. e a pessoa fica dormindo. Então, assim, é, tudo que você tá achando que é da sessão é só porque você não conhece. Não mesmo. Tem pessoas que me perguntam coisas assim muito engraçadas, gente. Eu falo, gente, tem hora que eu não sei explicar, e tem hora que eu tento explicar da melhor maneira possível ou da maneira que eu acho correta. Então, assim, às vezes eu falo pra pessoa só pra ir, porque tem gente que acha que a sessão. Eu não sei, às vezes a pessoa não sei o que a pessoa imagina que é a sessão. Principalmente de ancestralidade, assim, às vezes a pessoa acha que, sei lá, vai vir, vocês vão, né, desencarnar nossos ancestrais de alguma maneira. As pessoas pensam assim, falam assim, gente, não tem nada a ver. Eu falo assim, não é isso. É Ó, o simples. tema da sessão correta, que a gente sempre dá uma encurtadinha, né? Então, o tema da sessão é sessão coletiva para remoção, dissolução de padrões ancestrais que te limitam. Não é isso, Suzana? Vou falar toda vez o que que é. A que a gente fala para ancestralidade, realmente, pode dar a impressão que, assim, olha, você vai, a gente chama toda a sua ancestralidade e vai ser com eles, né? É óbvio que se Exato. você é tratada, você é dessa linhagem, todos são tratados. Sim, Mas não é que a gente chama o pessoal e é, ele. que Quem são vai ser tratado é você. vamos deixar isso bem claro, porque não tem nada mirabolante. Eles são tratados porque eles estão no seu DNA.
50% Exato. do seu pai, dá 50% da sua mãe, e desses 50% vai abrindo uma árvore gigantesca. Então, por que que atinge todo mundo? Atinge porque está no seu físico, no seu DNA. Exato. Então, não tem nada disso. Não é uma sessão de. Ninguém vai incorporar ninguém, ninguém vai Nossa, foi receber muito bom você ter falado. mensagem mediúnica. Não, Não, não trabalhamos com espiritualidade nessa sessão, não é. mas somos extremamente espiritualizadas. Exato. É bom, Cada vez levantar essa buscando questão porque às vezes tem pessoas entendimento. que me perguntam mesmo, que as pessoas ficam curiosas para saber da sessão da ancestralidade, só que elas têm essas ideias, né? E assim, e eu falo, gente, não é isso, assim. E eu tento explicar de uma maneira assim que eu acho correto, né? Eu acho que é mais entendível, assim, talvez para as pessoas, porque só quem vem, quem participa, ele vai entender melhor. Não, Então, mas Su, foi por isso que é bom perfeito. você estar explicando assim bem, é por isso que é bom você, obrigada aí por ter dado essa explicação até mais, né, mais detalhada, porque realmente é isso. Não, até vamos arrumar um nome para divulgar, Su, porque senão as pessoas estão. Assim como a pessoa que perguntou para ela, deve ter muita gente achando que A gente fica Mãe naquela. Mari e Mãe Suzana ficam ali fazendo, né? Chamando o pessoal. Não Não trago, é o caso. trago a pessoa amada em 3 dias. A não ser Não é o caso. na bolsa da pessoa e chama a polícia. Fora isso, Não, sem a gente só tá ali para honrar só nossos ancestrais e tenho certeza que eu jeito. penso que quebrar alguns paradigmas do passado para que a gente não carregue tanto esse peso para que nossos futuros, né, meus futuros filhos aí tenham mais leveza aí futuramente, que é isso que eu desejo para eles. Isso aí. Se a gente pensasse bem terra a terra, né? Se a gente volta 100, 150 anos, a realidade de todo mundo era uma realidade muito sofrida. Muito. Até muito pouco tempo atrás, você não tinha água encanada, você não tinha esgoto, você não tinha eletricidade. Como hoje em dia a gente tem em todo lugar. O tempo para você ir de um lugar para o outro. Deslocamento. Diminuiu, né? Meses para ir num lugar, às vezes dentro do mesmo estado, né? Meses ali, pum, ou andando, ou com um cavalo, ou sei lá de que jeito, Olha né? quanto sofrimento, quanta privação essas pessoas tiveram. Sem ter notícia, sem ter como ligar, sem ter como Exato. mandar um recado, um convite. Então, assim, você tinha que, você imagina, se programar para dar uma festa. Tem anos Nossa, antes para poder avisar as pessoas que você quer convidar, porque você falou, não, vou dar uma festa sábado. Então, só vai você, porque o pessoal não tem como saber não que vai vai. ter a festa, né? E ao mesmo tempo você traz dessas pessoas uma força muito grande, uma resiliência muito grande. Porque se nós estamos aqui, nós somos a prova do sucesso de todos eles. Exato. Por isso Verdade. que a gente continua honrando e pertencendo à nossa ancestralidade, mas escolhendo os padrões positivos, que nos potencializam, que nos levam para frente, que nos libertam, que nos fazem crescer. E E isso agradecendo é a maravilhoso. gente. Exato. Isso é muito bacana, a gente poder passar a honrá-los através do amor e da gratidão. Porque eles fizeram o que eles conseguiram fazer com a consciência que tinham. Foi o melhor Exatamente. e Igual a foi gente, eu falo, gente, a gente está aqui uma suficiente. segunda-feira à noite, numa live, achando que estamos abafando, fazendo o melhor que a gente pode fazer hoje. Né? Mas daqui 20, 30 anos, falam, nossa, elas faziam live. O que elas estão com a cabeça? Né? Mas Será assim, que era essa contribuição toda? A gente não sabe. então, exato. Não sei. Mas a gente está aqui escolhendo fazer o nosso melhor com a nossa consciência. Exato. Isso E que é assim, eu tenho certeza que para muitos que estão assistindo e para outros que talvez irão assistir depois, eu tenho certeza que tudo isso vai ser muita contribuição. Porque, igual você falou, é um trabalho de formiguinha. Eu vou me conectando com algumas pessoas que elas vão vendo que eu vou publicando, que eu vou fazendo, e elas perguntam como funciona, como que é.
e eu vou explicando, eu passo contato de vocês, falo, gente, ó, vai lá, entra, né? Conversa com ela, chama, fala que você quer participar. Ou se você, no dia que você se permitir, se você se sentir à vontade, vá, venha com a gente, vamos para uma sessão coletiva, começa por aí, entendeu? Para vocês sentirem ali como que é toda aquela potência, toda aquela energia, para vocês entenderem. E se vocês gostarem, tem o contato das meninas, vocês podem conversar com elas depois individual, ou pedir uma explicação melhor, marcar uma sessão com elas. Então, assim, as pessoas ficam me perguntando, e eu sempre friso, venham para a sessão, participa com a gente, é maravilhoso, é uma coisa surreal, surreal mesmo. Obrigada, muito obrigada. Ivan, assim, para quem estava ansiosa e meio assim, né, de fazer a live, a gente já bem extrapolou o tempo, eu acabei de dar uma olhada. Nossa, imagina! Ai, ai, ai. Eu não sabia o que ia falar. Eu não sabia o que falava, eu não sabia, eu estava super nervosa, mas vocês me deixam muito à vontade, vocês me deixam muito em casa, é muito bom. Você indica essa sessão que a gente sabe. Então convida as pessoas para participar dessa sessão conosco amanhã. Eu convido. Vocês que estão nos assistindo agora, ou vocês que irão assistir daqui a pouco, porque não deu tempo, amanhã tem a sessão da ancestralidade. Venha com a gente, venha participar com a gente dessa sessão maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Venha sentir essa potência dessa energia e honrar os ancestrais de vocês. Porque gente, eu honro os meus toda vez que eu participo dessa sessão e eu saio de lá maravilhosa. Então, vem com a gente. Não percam amanhã às 8h30, viu? Com Mari e a Su. Essas lindonas aqui, ó, que tá junto com a gente. Gente, eu nunca pedi isso aqui, vai ser a primeira vez, porque eu que subo a sessão e aí eu tenho que ficar caçando. Mas eu assisti uma live que a pessoa falou assim, ó, vamos fazer a capa agora? E aí pede pra você fazer sua melhor carinha pra capa. Vamos? Aí cada um faz. Então vai, 1, 2, 3. Ai. Aê! Não posso esquecer essa carinha da capa, porque eu tenho que ficar lá 1h30 caçando as 3 coisas. Gente, Vanusa, tá no meu coração. Você fez eu chorar, ainda bem que eu não tinha passado tanta maquiagem, senão ia borrar tudo. Gratidão, eu sou muito. Eu que agradeço. Eu jamais poderia, acho que, começar contando, resumir a nossa história, né? Porque acho que tudo teve um início, e desse início, esse grande meio, essa grande história continua, e eu espero que continue por muito, muito tempo. Eu agradeço demais vocês. Su, obrigada por começar também essa história junto comigo. Né? Obrigada. Eu agradeço muito aí por você fazer parte também da minha vida e das minhas mudanças, que elas ainda continuam acontecendo, pode acreditar. E agora, assim, eu tô colhendo muita coisa que eu plantei lá atrás. E assim, eu tô muito grata mesmo. E essas que eu fui semeando já, né, desses pouco tempo, assim, eu tenho certeza que lá na frente vou colher os frutos maravilhosos também. Vai continuar colhendo. E assim, ó, tá com a gente desde o começo. Então, esse mês é a 23ª sessão de ancestrais. Nossa. Mês que vem faz aniversário de 2 anos. E eu vou aqui sacudir, que eu não falei com a Suzana, mas tenho certeza que ela topa. A gente vai dar uns presentes na sessão. Vamos, Su? Tô. Então olha aí, gente, olha as surpresinhas aí, ó, gente. Vem, agora vem mesmo, gente. Agora venha mesmo, galera. Fechou, Su? Perfeito. Falei ao vivo, agora já era. Você falou lá, Mário. Gente, obrigada. Um beijo, obrigada. Bom que a gente pensa junto, não se fala, mas uma vai lá e faz. Entendeu? Tá vendo? É isso aí. Uma semana abençoada, maravilhosa para todos nós. Obrigada. Eu escolho muito, muito, muito dias melhores para todos nós. Tá bom? Nós sempre. No coração de vocês. Gratidão, Vanusa, Suzana. Amo vocês muito. Gratidão a todos que ficaram aqui. Estavam aí com a gente, galera. Meninas e meninos, muito obrigada por estarem com a gente. Beijo. Obrigada, gente. Fui. Tchau.